se você puder continuar mais um pouco, eu agradeço até para falar sobre esse tema que eu vou perguntar agora pro Bissoli. Porque a gente vê, ó, tá aqui nesse quadro, o Rosinha gostou desse quadro aqui, então vou falar aqui, ó, com a água aqui. Ô, Bissoli, o negócio é o seguinte, você é advogado do Podemos, que é o partido do Dallagnol, certo? E aí eu te pergunto, vai ser uma perseguição a quem é contrário ao governo Lula? Porque o Lula prometeu essa revanche. O Lula deixou claro, vai ter uma revanche. Foi ele que falou, não fui eu. Enquanto eu não for atrás do Moro, do Dallagnol, eu não vou sossegar. E ele disse que ele queria essa vingança. Agora, vai ter essas cassações assim, uma atrás da outra, e você, como advogado do Podemos, tem como recorrer? Porque a gente viu que o Dallagnol ia ter ali 5 dias para apresentar uma defesa. Vai ser uma defesa simbólica ou não? Vai ser realmente uma defesa e ele pode voltar a ter o seu mandato como deputado federal? Osmar, a pergunta é muito oportuna e eu falo com muita tranquilidade dela, porque ainda agora aqui, quem me viu no celular, eu estava terminando de revisar a peça que a gente entrega amanhã lá em Brasília, da defesa na Corregedoria da Câmara. E qual é a grande preocupação? No Judiciário a gente já viu, entendeu a ampliação do entendimento que foi da Corte Eleitoral para poder aplicar a linha Q, e aí é uma discussão que vai ser feita em grau de recurso, vai ser interposto o embargo de declaração, depois vai subir ao STF, por um aspecto simples. Esse entendimento de alargar a aplicação da linha Q para procedimentos que não sejam os procedimentos administrativos, que é o que a lei fala, é uma mudança de jurisprudência. E para isso tem uma decisão do STF, do ministro Gilmar, que fala claramente o seguinte: toda decisão de processo eleitoral que mudar o entendimento de forma significativa, de forma a gerar restrição de direitos, que é perfeitamente o caso que aplicaram no caso da Dallagnol, pode valer sim, porque a jurisprudência pode evoluir, mudar a sua forma de pensar com a composição da corte, mas só pode valer a partir da próxima eleição. Então, de acordo com a jurisprudência do próprio STF, a corte podia ter mudado de entendimento, como fez no caso do Deltan. E aí que eu discordo de muitos juristas, porque a gente vê o seguinte, né, pessoal? Mas tem otimismo? É muita gente falando de direito eleitoral sem entender de direito eleitoral. Então, do ponto de vista prático, a decisão do TSE mudou sim, a linha aqui não era interpretada como foi. A mudança do entendimento pode existir? Pode, mas que se aplique então para a próxima eleição. E aí vem o segundo ponto, que aí vai caber à Câmara mostrar a sua autonomia. Do ponto de vista da decisão dada lá no TSE, não cabe realmente a Câmara entrar no mérito. Ó, tá acertada, tá errado, podia, não podia. A Câmara não é órgão de revisão de decisão judicial. O STF vai ter essa função de fazer isso em relação ao TSE. Mas cabe uma coisa à Câmara. Existe uma lei vigente no país, que é a Lei das Eleições, que diz que os recursos nas instâncias ordinárias, e o julgamento dele foi um recurso ordinário, apesar de ser no TSE, como a instância originária para registro do deputado é o TRE, o recurso é no recurso ordinário de segunda instância, correndo no TSE, devem estar julgados até 20 dias antes da data da eleição. Isso é uma lei vigente no país, que ninguém questiona a sua constitucionalidade, e o judiciário não é um poder que está acima da lei e nem pode se desincumbir de cumpri-la. Então, a partir do momento que o Congresso faz uma lei, aprova essa lei está em vigor no país e a Justiça Eleitoral não cumpre essa lei, permite que um deputado que tinha o seu registro discutido do ponto de vista de inelegibilidade fosse diplomado, tivesse a posse dada e mais, no caso concreto dele, teve projeto de lei já aprovado e que vale como lei no Brasil. Então, como um poder julga a destempo, depois do prazo que a lei estipula para que tivesse julgado o recurso dele, e agora vem tirar o mandato? Cabe à Câmara dos Deputados, na minha forma de entender, e aí fora direito eleitoral, minha outra especialidade para o Salamanca é direito constitucional, cabe na autonomia dos poderes a Câmara dizer: Judiciário, não importa o motivo que levou a cassação no mérito aí, é o STF que vai analisar esse recurso, a Câmara não vai ler a decisão, não precisa nem levar a cópia da decisão para a Câmara do que foi decidido em relação a ele no TSE. Cabe à Câmara dizer, certo ou errado, o argumento que tenha sido foi a destempo, passou o prazo, até os crimes mais obscuros do nosso Código Penal, se o Estado não julga em determinado tempo, ocorre o que a gente chama de prescrição punitiva. O Estado não pode mais punir porque passou o prazo para o Estado punir por aquilo. Nesse caso do Deltan, passou o prazo que a Justiça Eleitoral tinha para julgar. Ou seja, cabe à Câmara dizer, alto lá. Ou seja, a candidatura poderia ter sido impugnada com base nos fatos. A candidatura, o mandato não. Sim, então assim, o que você tem? Cabe à Câmara agora dizer assim, alto lá, Poder Judiciário, independente dos seus motivos, fez isso fora do prazo, a Câmara não vai admitir
a cassação de um parlamentar no exercício regular do seu mandato que tomou posse com um registro deferido, porque no momento da posse o registro estava deferido, porque o judiciário atrasou no julgamento. Me parece tão claro como isso. A Câmara vai ter a chance de dizer para o judiciário: vocês decidem tudo, mas tem limites, ou dizer: não importa se a justiça cumpre ou não cumpre o prazo da lei, a gente vai acatar tudo que a justiça falar pra gente. Por isso que se diz sempre que cassação de mandato tem que ter a homologação ou da Câmara, ou do Senado, tá bom, ou mas das ó, uma câmaras de pergunta. vereadores. Aí eu vou precisar me despedir de você. A Câmara vai fazer alguma coisa? Então, há chances do Dallagnol voltar a ser um deputado federal? Porque muita gente dizia: não, o TSE já decidiu. Mas o mandato dele não foi cassado ainda. Ele é deputado federal ainda. Tá bom, então tem o que se fazer ainda. Tem o que fazer. Eu mesmo fiz um discurso na semana passada lá na Câmara dizendo que, se fosse candidatura, poderia ser não cassada, poderia ser não homologada, candidatura. Quando ele assume o mandato, a cassação de mandato, na minha observação, só pode ser feita pela Câmara dos Deputados, referindo-se a um deputado, ou pelo Senado, referindo-se a um senador. Não pode a Justiça Eleitoral cassar mandato a menos que tenha a homologação da Câmara. Agora tem essa questão. Vamos levar então a questão ao plenário da Câmara dos Deputados. Vamos ter voto suficiente para manter, considerando que, isso que eu faço uma pergunta aqui, a esquerda provavelmente vai votar a favor da cassação do mandato de Deltan Dallagnol, né? Como votaria o Centrão? Como votaria a direita, né? Então, isso é uma pergunta. Agora, eu acho que é fundamental que essa cassação passe pela deliberação do plenário da Câmara, porque afinal de contas são 344 mil eleitores do Paraná que não terão representantes. Mas a cadeira vai para o Podemos. Não, ela também não vai para o Podemos, iria para o PL, o meu partido inclusive. Então são perguntas que devem ser feitas, mas eu acho que tem que passar pelo plenário da Câmara, e aí sim o conjunto de parlamentares, fazendo análise jurídica e política, determinar se Deltan deve ou tem razões de justa causa para continuar como deputado federal, ou se o suplente, no caso lá, inclusive do PL, venha pro lugar dele.